Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse que vos fala, Eduardo. Mais uma vez, então, estamos juntos para meditarmos na Palavra do Senhor e estudarmos um pouco sobre as coisas concernentes ao Reino dos Céus. É uma alegria estar aqui com vocês. Desde já eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo lá no YouTube. No Facebook, curta, comente, compartilhe e vamos juntos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Estamos então no nosso estudo e exposição do livro do Peregrino. Como todos sabem, um livro que relata as experiências de fé de um homem chamado cristão que está nessa jornada rumo à cidade celestial. Ele terá momentos de luta, de prova, de dificuldade, passará por momentos de angústia, momentos de aperto, mas em tudo guiado, dirigido pela boa mão do Senhor. E essa alegoria que John Bunyan escreveu lá no século XVI representa então a vida do cristão, independentemente da época, independentemente do lugar. Todo cristão verdadeiro, genuíno, que realmente foi chamado por Jesus Cristo, foi salvo por Jesus, ele passará por momentos de tribulação, momentos de angústia e, claro, por momentos de vitória, porque a principal vitória, e isso será sempre na vida dele, foi o dia que o Senhor o regenerou e fez dele uma nova criatura. Então nós paramos no capítulo 5, onde o cristão havia passado pelo Vale da Sombra da Morte, e agora ele continua terminando o vale, seguindo o caminho, e ele vai encontrar um companheiro na jornada em que ele vai dividir com ele alguns momentos e experiências da caminhada. E coisa boa é quando nós encontramos alguém assim na jornada para também dividirmos momentos, e isso durante todo o nosso peregrinar aqui na Terra. Deus, ele nos chamou para participarmos e fazermos parte do seu povo, a sua igreja, e dessa forma Deus ele nos dá companheiros de fé para juntos dividirmos e levarmos as cargas uns dos outros em Cristo Jesus. À medida que o cristão segue o seu caminho, chegou a uma pequena colina que fora criada para que os peregrinos observassem o que estava diante deles. O cristão subiu e, olhando à frente, viu Fiel mais adiante em sua viagem. O cristão disse em voz alta: "Ei, olá, espere e eu serei seu companheiro." Fiel olhou para trás e Cristão exclamou: "Espere, até que eu possa alcançá-lo." Mas Fiel respondeu: "Não posso, pois a minha vida depende disso, pois o vingador de sangue está seguindo atrás de mim." Com isso, Cristão se comoveu e, reunindo toda a sua força, rapidamente o alcançou, de modo que o último foi o primeiro. Cristão sorriu orgulhoso, porque estava à frente do seu irmão, mas não tomou cuidado com seus passos e de repente tropeçou, caiu e não conseguiu levantar-se novamente, até que Fiel veio ajudá-lo. Então, quando o cristão ele vê que Fiel não para esperar, o cristão ele acelera o passo e ele passa Fiel. E ao passar Fiel, John Bunyan ele nos dá a entender que parece que o cristão ele se orgulha de ter passado por Fiel, e nesse orgulho ele acaba tropeçando e caindo. Há que nós meditarmos nisso e vigiarmos também, porque às vezes podemos também cair nesse erro de nós vangloriarmos na jornada por, quem sabe, pensarmos que conquistamos algo espiritualmente
ou que somos alguma coisa e não olharmos para o caminho e acabarmos fracassando. Veja o que diz em Mateus capítulo 19 e verso de número 30. Porém muitos serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Eu estou aqui com duas traduções, Almeida Corrigida e Fiel, que é essa tradução aqui, e a tradução literal do texto, que é essa tradução aqui. Duas traduções que eu recomendo, tanto a tradução literal do texto original, como a tradução Almeida Corrigida e Fiel. Ok? Muitos, porém, que são primeiros serão derradeiros, e os que são derradeiros serão primeiros. Então, não há o que nós nos gloriarmos nessa jornada. Por quê? Porque no dia que nós chegarmos diante do Senhor e formos receber a nossa recompensa, haverá muitas surpresas nesse dia. Muita gente que pensa que é alguma coisa no reino dos céus será alguém que receberá pouca recompensa. E muita gente que pensa que não é nada, muita gente que não se tem por nada, receberá uma recompensa maior. E isso porque Deus, ele conhece os que são seus. Essa é a grande verdade. Ele conhece aqueles que são seus amados e queridos. Então o fiel veio ajudá-lo. Provérbios capítulo 16 e verso de número 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda por tropeço. Então cuidado com a soberba, que você não caia na soberba. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que nos diz assim, 10 e 12 de 1 Coríntios, de modo que aquele homem, supondo-se ter se firmado em pé, atentamente olhe e cuide, para que não caia. Então, supondo que você está em pé, tome cuidado, para que nessa jornada a soberba não alcance e faça você tropeçar. O cristão queria encontrar muito fiel, e por fiel não haver parado, ele acabou correndo além e se alegrado agora por ter passado à frente de fiel, e agora ele caiu. E precisamos da ajuda de um e de outro para nos ajudar na jornada também. Quando o cristão cai, aquele que ele passou à frente que vai lhe auxiliar a levantar. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4 e verso de número 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu labor. Porque se caírem, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o ajude a levantar. Então esse é um princípio na nossa vida cristã. Precisamos uns dos outros para que possamos nos fortalecer, nos consolar, ajudando-nos mutuamente na jornada. Depois vi em meu sonho que eles prosseguiram juntos e tiveram uma conversa agradável sobre todas as coisas que haviam acontecido em sua peregrinação. E aquele que normalmente não precisa de ajuda, ele pensa que é autossuficiente. Isso é muito perigoso. Pessoas que não procuram ter companheiros, não se dão a conhecer. Existem muitos contextos na vida cristã, no contexto geral da igreja no Brasil, no contexto de vida cristã, que as pessoas são assim. As pessoas, elas não se dão a conhecer, elas não contam com a ajuda de ninguém. Você conhece só aquele personagem dentro de quatro paredes, dentro da igreja. A igreja é quatro paredes física. Mas essa pessoa, na sua vida íntima, você não sabe quem é, você não conhece ela. Isso é muito prejudicial para a vida cristã. É por isso que muitos lares estão destruídos. É por isso que muitas pessoas estão
afundadas em escândalos, em corrupções, porque elas não buscam ajuda, elas não têm alguém que as discipule, alguém que ouça e ajude-a sobre suas mazelas e problemas, ore juntamente, aconselhe. Então essas pessoas elas vivem uma máscara e muitos pensam, não, eu sou fulano de tal, eu não preciso de ninguém. Está se autodestruindo, está se auto-enganando. Isso não é o verdadeiro cristianismo. Veja, Jesus ele nos deixa o exemplo claro no jardim do Getsêmani, quando ele chama ali os seus companheiros, os seus discípulos, que durante 3 anos e meio estiveram com ele, para orar, porque a sua alma estava aflita a ponto de morrer. E Jesus ele convida os seus discípulos para esse momento, porque sabia que o momento era um momento de trevas, e era um momento de provação para ele, porque não pelos chicotes, não pelo martírio do sofrimento humano da crucificação, sendo que esse era terrível, mas algo além, muito além disso, o Filho eterno do Pai, para sofrer o sacrifício e a condenação e a ira do Pai, por amor da humanidade, ele seria separado do Pai. E o Senhor tem essa antevisão do que ele sofreria. O Pai viraria as costas para ele, para puni-lo pelos pecados da humanidade. O Filho eterno do Pai sofreria a justa condenação por parte de Deus por causa dos pecados da humanidade. Ele carregaria em si esse fardo e o Pai separaria-se dele no momento da crucificação da cruz e ele sofreria, então, o que a humanidade merecia sofrer por amor da humanidade. Então, ele sofreu uma angústia terrível, antevendo esse momento. E ele chama os seus companheiros para terem um momento a sós de oração. Então, se o nosso amado Mestre Jesus ele nos deixa esse exemplo de um momento de comunhão com os queridos e amados irmãos para carregar o fardo um do outro, quanto mais nós devemos aprender a ter pessoas ao nosso lado para dividir os nossos problemas e fraquezas e temores. Cristão, meu honrado e amado amigo irmão fiel, estou feliz por tê-lo alcançado e por Deus ter preparado o nosso espírito para que possamos caminhar juntos nesse caminho agradável. Fiel, eu pensei, querido amigo, que teria sua companhia nessa jornada desde nossa cidade, mas você começou antes de mim, fui forçado a vir até aqui sozinho. Cristão, quanto tempo você ficou na cidade da destruição? Até não aguentar mais tempo, pois correu entre todos os cidadãos a notícia de sua saída pelo fato que nossa cidade em breve seria queimada até o chão, com fogo vindo do céu. Cristão, verdade, nossos vizinhos falaram isso? Fiel, sim. Por um tempo foi o assunto mais comentado na cidade. Olha só que interessante a notícia que correu quando o cristão seguiu o caminho. Ele está seguindo o caminho, porque a nossa cidade será destruída. Essa mensagem parece que nossos dias ela está um pouco esquecida, né? Que o mundo está em trevas e está debaixo do juízo divino. Mas essa mensagem é verdadeira. A mensagem é e faz parte do Evangelho. O mundo está condenado. O mundo está sob a ira divina. Os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o Evangelho é isso, é anunciar essa verdade, apresentar essa verdade. Se você não escuta essa verdade, eu lhe apresento ela, pois isso é o Evangelho. E a mensagem de Cristo a esse mundo perdido e caído, destituído da glória divina, é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Entendam que vocês estão perdidos e condenados, merecedores apenas do juízo divino, e Deus é justo em imputar esse juízo e castigo
porém em seu muito amor enviou seu Filho para resgatar, para salvar aqueles que ele escolheu através dele. E você precisa crer então nessa mensagem, para que você seja salvo da ira vindoura, do julgamento final. Que Deus possa abrir seus olhos para essa verdade. E o assunto foi esse na cidade que Cristão saiu. Parece que esse assunto hoje está esquecido. Atente para isso. Essa verdade, essa realidade. Parece que esse assunto sobre a ira divina sobre a humanidade está esquecido. Se fala muito sobre os sinais da volta de Jesus, mas as pessoas esquecem que esse mundo será julgado e condenado. Esse mundo está sob a ira divina. Os homens pecadores perdidos estão sob a ira divina e eu me incluo neles também. Mas a questão é, o Senhor pela sua misericórdia me resgatou. E o Senhor pela sua misericórdia tem poder, através de Cristo Jesus, de eficazmente chamar homens, mulheres, e resgatá-los, reconciliando-os consigo mesmo e concedendo-lhes a salvação da ira vindoura, para fazê-los filhos seus, através de Cristo Jesus. Escape pela sua alma, escape pela sua vida desse mundo. Cristão perguntou para Fiel, e diante dessa notícia, Fiel, ninguém fugiu do perigo iminente? Fiel, embora eles comentassem sobre o assunto, acredito que não levaram muito a sério, pois no calor da conversa, ouvi alguns falarem com desprezo de você e da sua viagem. Desesperada, no entanto, acreditei e ainda acredito que o final da nossa cidade será com fogo e enxofre, vindo do céu, por isso decidi fugir. Então muita gente ficou, a maioria, escarnecendo dessa realidade. Cristão, e você teve notícias de Flexível? Que Flexível foi aquele que no início da jornada ele seguiu o Cristão, mas depois abandonou o Cristão. Fiel, sim. Ouvi dizer que ele o seguiu até chegar ao pântano da desconfiança, onde, como alguns disseram, caiu. Ele não queria que soubessem que fizera isso, porém, tenho certeza que estava coberto com aquele tipo de sujeira. Cristão, o que os vizinhos disseram a ele? Fiel, assim que voltou, foi ridicularizado. Desprezaram ele e disseram que não era então melhor era melhor ele ter ficado do que saído e não conseguido acabar a jornada. Está 7 vezes pior do que nunca tivesse deixado a cidade. Vamos ler em Mateus capítulo 12. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 12 e verso 43 a 45, que nos diz o seguinte: Então logo o espírito imundo sai para longe do homem, anda através de lugares sem água, buscando repouso não encontra. Então diz, voltarei para dentro da minha casa de onde saí. E havendo ele chegado de volta à casa, acha-a desocupada, tendo sido varrida e adornada. Então vai, e ao voltar traz consigo mesmo 7 outros espíritos, mais malignos do que ele mesmo. Havendo eles os 8 entrado, habitam ali. Tornam-se as últimas condições desse homem piores que as primeiras. Assim acontecerá também a essa geração. Então veja, esse foi o caso também de Flexível. Ouvir e desprezar o Evangelho. Pessoas fazem isso todos os dias. E quando isso acontece, e essas pessoas abandonam então, porque elas não veem muito sentido em tudo isso e não recebem a fé salvadora, elas acabam indo para um estado pior ainda. Porque aquele espírito maligno, ele vai piorar a situação. Aquele espírito que estava ali, segundo Cristo fala, ele vai agora fazer coisas piores e levar outros 7, enfim. E assim também o Senhor fala que acontecerá a essa geração. E parece que isso tem acontecido. As coisas parecem que estão cada dia piores nessa nossa geração. Mas porque agem com ele, já que desprezaram o caminho que ele abandonou, querem enforcá-lo, disse Fiel, por considerá-lo um traidor. Ele não foi fiel à sua profissão. E veja bem, e é possível também uma pessoa
ela até vestir a roupagem religiosa, ela se tornar um membro de uma determinada igreja, mas não haver na vida dela uma real conversão. Tanto isso é possível, como é uma realidade. As pessoas estão dentro da igreja, mas a vida delas é do mundo. Elas não houve uma verdadeira transformação na vida delas. E por elas não haver verdadeiramente sido transformadas, regeneradas, elas estão ali, colocam a roupagem da religião, mas a sua vida na rua é a vida de um ímpio. Estão causando escândalo para o evangelho. Esse é o trigo no meio do joio. Se você for olhar o joio, ele é uma plantinha bem parecida com o trigo, mas quando você chega para ver o fruto, se tem o grão que nem o trigo, tem o grão que sai a farinha, você vai ver que o joio não tem nada, é uma palha. E o falso religioso ele é assim. Ele não tem uma vida frutífera em Cristo. O falso religioso, ele veste uma roupagem religiosa, mas no seu dia a dia, ele não tem prazer, ele não tem uma vida em Cristo, ele vive uma vida totalmente distante do Evangelho, ele não tem prazer em ler a Bíblia, ele não tem prazer em orar, ele não tem prazer em ter comunhão com Deus, ele não ama a sua família, ele não instrui sua família. Essa pessoa no trabalho, ela causa grandes males ao Evangelho por dar um mau testemunho, e até mesmo muitos olharão para ele e dirão, mas ele não é cristão. Pois é um falso, é o joio. E essa é uma realidade no nosso tempo. Na sociedade também, dá um mau testemunho. Esse é o joio. Esse é o flexível. Encontrei-o nas ruas um dia, mas ele atravessou para o outro lado. Então o fiel encontrou ele na rua, mas ele estava tão envergonhado que ele atravessou para o outro lado. Cristão, bem, quando saímos tinha grandes esperanças acerca desse homem. Entretanto, agora acredito que ele perecerá na destruição da cidade, pois ele parece como o que diz o verdadeiro provérbio. O cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao despojadeiro do lamaçal. 2 Pedro, capítulo 2 e verso de número 22. 2 Pedro 2, capítulo 2 e verso 22. Que nos diz assim: Mas lhes tem acontecido, segundo a palavra do provérbio verdadeiro, o cão havendo novamente voltado atrás para seu próprio vômito, e a porca, depois de havendo banhado todo o corpo, voltou ao seu despojadeiro na lama, seu espojador na lama. Então, uma pessoa que não foi regenerada, ela é comparada a isso. Você pegar um porco e lavar ele, e dar um banho e colocar num local limpinho, ele até permanecerá ali um tempo limpinho, mas na primeira oportunidade, ele vai tentar voltar para o chiqueiro, para se revolver na lama. E assim é uma pessoa não regenerada. Quando ela não foi transformada, ela até pode vestir-se com roupas aparentemente sóbrias, ela pode até professar seguir uma fé, mas na primeira oportunidade, por a sua natureza não haver sido mudada, ela buscará as coisas do mundo, ela buscará as coisas dessa terra, porque ela está numa religiosidade, mas o seu prazer não está ali, está lá fora, ela está olhando para fora, ela está olhando para o mundo, ela não está com seu coração em Cristo, a sua mente está lá fora. E isso sempre foi uma realidade da igreja. Quando muitas pessoas falam, mas o fulano não é da igreja e está fazendo tal e tal coisa. Bom, as pessoas precisam entender que essa pessoa não foi regenerada. Uma pessoa que o Senhor regenera e faz dela uma nova criatura, ela não tem prazer no mundo, no pecado. Ela não tem prazer nas coisas dessa terra mais. Ela anseia pelo céu. Ela anseia por aprender mais do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo. Fiel, esse também são os meus temores por ele, por flexível. Todavia, quem pode prevenir o inevitável? Cristão, bem vizinho fiel, vamos mudar de assunto e falar de coisas que nos interessam mais imediatamente.
Conte-me sobre suas experiências no caminho, pois sei que encontrou algumas coisas ou deve ter algum milagre para contar. Fiel, escapei do pântano que você caiu e alcancei o portão sem perigo. No entanto, encontrei-me com uma dama chamada Sensualidade que gostaria de me prejudicar. Que bom que você se esquivou dela, respondeu o cristão. José foi tentado e escapou como você, mas isso quase lhe custou a vida. Como foi que você foi tentado por ela? Fiel, você não pode imaginar, a menos que conheça como a fala dela é encantadora. Ela fez todos os esforços para conseguir me atrair, prometendo-me todos os tipos de satisfação. Cristão, aposto que ela não lhe prometeu a satisfação de uma boa consciência. Fiel, você sabe o que eu quero dizer. Todos os tipos de satisfação carnal. Cristão, graças a Deus você escapou da armadilha dela, pois o abominável cairá em sua armadilha. Então veja que Fiel foi tentado então por essa dama chamada Sensualidade, lascívia, e não foi as mesmas tentações que Cristão passou, porque as lutas para cada cristão elas se apresentam de formas diferentes. As mesmas lutas que se apresentam para um não são as mesmas que se apresentam para outro. Mas o conselho para uma situação de tentação como essa, lascívia, ele permanece sendo o mesmo que José pôs em prática. Fuja. Fuja de toda a aparência do mal. Jesus ele fala, se o teu olho faz pecar você e compromete a tua salvação, arranca-o, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O que isso significa? As coisas que me afastam de Deus e me levam a pecar, eu preciso cortar elas da minha vida. Não adianta você ir na igreja, querer seguir a Cristo e continuar ouvindo as coisas desse mundo, vendo as coisas desse mundo, desejando e cobiçando as coisas do mundo, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, o orgulho dessa vida. Fuja disso. Provérbios 22:14. Cova profunda é a boca das mulheres estrangeiras, prostitutas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Então, veja que Deus ele pode permitir, e ele permite, que homens, os quais ele contra os quais, como está escrito aqui, ele se ira, caiam nas mãos de uma mulher como essa. Isso é um juízo por parte de Deus. Quem brinca com a cobra será mordido por ela. Quem anda à procura do mal cairá nele. Cuidado, não brinque com o pecado. Vejamos o exemplo de Sansão. Ele tinha a graça do Senhor na vida dele. Ele foi escolhido pelo Senhor para ser o juiz em Israel. Porém, Sansão, ele brincou com o pecado. Ele dava lugar à sua carne, ao prazer da carne. Ele queria o que era do mundo. Até que ele terminou destruído. Ele terminou envergonhado. Ele terminou escarnecido, porque aquele que conhece a verdade e cai no mal, ele vira chacota do diabo. Ele vira chacota dos infernos, ele vira motivo de zombaria para esse mundo. Tome cuidado. Fuja da aparência do mal. Não caia nas garras do maligno. Faça como Fiel. Fiel não deu ouvidos à língua enganadora da sedução, do prazer, da lascívia. Fiel responde, olha, mas mesmo eu fugindo dela, não sei se fiquei livre completamente. Por que Fiel fala isso?
Porque isso é uma batalha constante do cristão que é tentado nessa área. E hoje nós estamos num mundo totalmente sensualizado. Onde você for ligar o seu televisor, o seu celular, redes sociais, sempre haverá apelos à lascívia, à sensualidade. Então, esse mundo ele está dessa forma. Se você não sabe se controlar, não use. Há duas maneiras de você usar as redes sociais e também qualquer tipo de instrumento tecnológico, seja a televisão e afins, computador. Você pode ser passivo ou ativo. E tanto passivo como ativo temos dois lados em cada um deles. Você pode ser passivo, ou seja, simplesmente assiste, e passivamente assistir, escolher assistir o que é bom. E passivamente passar o dia consumindo conteúdo ruim, ok? Conteúdo péssimo. Péssimo para a sua edificação, péssimo para a sua alma, péssimo para o seu crescimento espiritual. E você pode também ser ativo, ou seja, você pode usar os meios tecnológicos para levar o evangelho, levar o bem às pessoas, ou também usar ativamente para fazer o mal. E passivamente, para o bem, também você pode usar, aproveitar os recursos para aprendizado do que é bom. Bons ensinamentos, bons pregadores, bons temas. Então tome cuidado com aquilo que entra através das janelas da sua alma e dos seus ouvidos, porque isso faz com que o seu caráter seja transformado. Fiel, eu não consenti com os seus desejos. Me lembrei do antigo texto, que diz: seus passos levam direto para o inferno. Assim fechei meus olhos para que não fosse enfeitiçado. Então falou asperamente comigo e eu segui meu caminho. Cristão, você encontrou mais provações durante a viagem, fiel? Quando cheguei ao pé da montanha chamada Dificuldade, conheci um homem muito velho que me perguntou quem eu era e para onde ia. Ele me fez uma proposta, achando-me um sujeito honesto, diz Fiel. O nome dele era primeiro Adão e morava na cidade do Erro. Perguntei o seu trabalho e o seu salário. Diz que seu trabalho era muitas delícias, Adão falou para ele, e o salário seria tornar-me o seu herdeiro. Perguntei o tipo de casa e como eram os demais servos, então ele disse que a casa continha coisas deliciosas do mundo e seus servos eram seus filhos. Indaguei quantos filhos tinha, ele me contou que tinha 3 filhas, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, e que poderia me casar com as 3 se quisesse. A seguir eu quis saber quanto tempo desejaria que morasse com ele, e me respondeu que enquanto eu vivesse. Cristão, bem, qual foi a conclusão que você e o velho homem chegaram? Fiel, no começo eu estava um pouco propenso a ir com ele, porque achei seu discurso bastante agradável, mas olhando para sua testa enquanto falava, vi escrito: uma vez que vos despisse do velho homem com seus feitos. Então, o cristão ele encontra esse homem chamado Adão, e esse Adão, ele é o velho Adão de qual todos nós somos descendentes. E todos nós temos a velha natureza. Eu pergunto a você, quantos anos você tem? Você vai me dizer a sua idade. Eu tenho 30, eu tenho 50. Bom, a sua idade física é o tempo de vida que você tem. Agora, quanto tempo faz que você entregou sua vida para Cristo? Se a sua idade física é o tempo de vida física que você tem, a sua idade espiritual, o tempo que o Senhor regenerou a sua alma e fez você nova criatura, é o tempo de vida como filho de Deus, nova criatura que você tem. Então você me dirá, eu tenho 50 anos de idade e 3 anos como cristão. Então, o seu velho homem tem 50 anos e o seu novo homem apenas 3. O homem espiritual, regenerado, mente, alma, espírito regenerado. E o velho, se foi realmente regenerado. E o velho homem tem 50. Então você precisa vigiar muito com o velho homem. Porque se você todo dia não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, esse velho homem todo dia vai tentar dominar.
é o velho Adão, com todas as suas paixões e concupiscências. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses capítulo de número 3 e o verso de número 9. Não mintais uns aos outros, uma vez, já havendo vós completamente despido-vos a vós mesmos do velho homem juntamente com os seus feitos. Então, já vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, na cruz do Calvário, ao Senhor nos regenerar e transformar, foi crucificado e sepultado o velho homem. Então nós precisamos dia após dia mantê-lo crucificado, mantê-lo sepultado, não deixar que ele volte com as suas paixões, com as suas concupiscências. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz os versos anteriores. É muito lindo. Se, pois, verso 1, vós juntamente fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, como fazer o velho homem morrer? Buscando o que vem de cima, ansiando pelo que vem de cima, pelo que vem do Senhor. As coisas que estão à destra de Deus, as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Sobre as coisas de cima ponde as vossas afeições, e não sobre as coisas que estão sobre a terra. Ou seja, onde está a minha alegria? Onde está o meu prazer? Onde está o meu anseio? Onde está a minha força? Está no que vem de Deus por Cristo Jesus, da sua glória. Porque já morrestes, e a vossa vida tem sido escondida da vista juntamente com Cristo dentro de Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, então também vós juntamente sereis manifestos com Ele em glória. Então, se nós nascermos de novo e temos uma nova vida em Cristo, nós temos o nosso prazer e a nossa alegria mudados e transformados. A nossa visão foi mudada, a nossa visão foi transformada. Os nossos sentimentos, as nossas afeições foram transformados. Ok? Então temos que ter isso em mente. Se você é salvo por Cristo e você está desejando as coisas do mundo, você precisa rever os seus conceitos como salvo. Se você é salvo por Cristo e você deseja as coisas do mundo, você precisa mortificar a sua carne. Você precisa se consagrar. Você precisa esmurrar o seu corpo. Como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo ele à servidão. Você precisa pedir ao Senhor graça, porque sozinho você não vai conseguir. Tem gente que fala assim, eu não consigo ir para a igreja porque eu gosto do mundo. Mas é claro, o velho homem ama o mundo, o velho homem quer ficar no mundo, o velho homem tem prazer na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, na bebedice. Agora, se o Senhor lhe regenerou, você deve pedir para o Senhor capacitação, graça. Você deve pedir que o Senhor lhe ajude e depender do Senhor nessa obra, porque pela sua própria força, pelo seu próprio braço, você não vai conseguir. Ok? Então você deve depender do Senhor. E aqui eu vou encerrar a primeira parte da conversa de cristão com fiel, porque é um assunto muito maravilhoso o que eles desenvolvem. E nessa primeira parte, Fiel então fez a sua narração de parte da sua jornada, suas tentações contra lascívia e contra o velho homem. Lascívia querendo levá-lo à prostituição e o velho homem tentando negociar com ele para ele ficar vivendo a velha vida. Mas o conselho é: fazei morrer os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza, a qual é idolatria. Então veja, tudo isso aqui é possível pela graça, pela capacidade que vem de Cristo. Não dependa da sua força, mas dependa de Cristo para vencer.
essas lutas, essas dificuldades contra o seu velho homem. Porque todos os dias da nossa jornada, nós deveremos enfrentar essas coisas. E aqui, por causa das quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, entre os quais também vós andastes, outro tempo quando vivias nessas coisas. Mas agora deitai fora dentro de mesmo de vós todas essas coisas, ira, cólera, malignidade, blasfêmia, palavra torpe de dentro da vossa boca. Então, tudo isso vem de nós, vem do nosso velho homem. E o conselho é: manda embora, deita fora, suplica que o Senhor revista você com a sua graça, para que você vença pela sua graça, pensa por Cristo. Não confie em você mesmo. Reconheça sim que você é um pecador miserável, necessitado da graça. Peça perdão, se humilhe, peça para o Senhor lhe livrar das tentações cada dia. E com certeza, se você fizer isso, o Senhor lhe ajudará na jornada. Então, que Deus abençoe você com esse vídeo. Fiel, pela graça do Senhor, ele narra que fugiu dessas coisas. E também eu e você, pela graça, podemos fugir dessas coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal no YouTube, Refletindo a Mente de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!